Boa tarde, Vaguinho. Houve resultados positivos e houve resultados também negativos ultimamente. Como explicar essa oscilação do Marcílio Dias? Prazer estar falando com você, Ingo. Eu acho que assim que eu me apresentei, nós tivemos a primeira derrota com o Barra, né? Tivemos tempo de treinamento. Depois nós tivemos aí algum tempo que conseguimos colocar o estilo de jogar e nós conseguimos 4 vitórias consecutivas. Mas mesmo nas vitórias, eu me lembro que em alguma entrevista eu disse que a equipe não estava pronta, não era uma grande equipe, mas os resultados nós estávamos conseguindo. E essas 2 partidas também que nós perdemos, nós não jogamos mal, nós não jogamos bem, e principalmente o que nós fez a derrota foram os gols que nós tomamos. Não foi assim uma pressão do adversário, o adversário foi superior, nos amassou e nós perdemos o jogo. Não foi. Principalmente nos 3-0, apesar de 3, foi uma partida em que foi muito igual. Nós não fizemos, principalmente, uns gols de empate no início e tomamos 3. Agora, aqui em casa, onde nós conseguimos sair na frente e a equipe, assim que fez o gol, ela conseguiu melhorar, conseguimos chegar mais ainda no gol do Brasil, tomamos 2 gols de bola parada que uma equipe não pode tomar. A distância que foi aquela falta onde a bola passou na barreira e nós tomamos o gol, e um gol de escanteio que o cara subiu sozinho, não se pode. Então isso aí originou as derrotas. Então nós sabemos por que nós perdemos e como nós perdemos. Isso é o principal para tentar agora essa reversão, conseguir ver novamente os resultados. Mas antes até de qualquer pergunta, a dificuldade que nós vamos encontrar agora lá em Pato Branco contra o Azures vai ser imensa. Principalmente da maneira que foi o jogo aqui, da maneira que nós conseguimos a vitória. Eles também conseguiram uma vitória fora de casa e agora estão dentro de casa. É a única esperança. É esse jogo, é de vencer o Marcílio para eles continuarem ainda em condições de uma classificação. Então, tudo que nós vamos passar, desde a viagem que nós já vamos sair amanhã pós-almoço, chegar à noite lá, para que a gente possa fazer uma grande partida, nós estamos cientes. Mas pode ter certeza que tudo o que a diretoria está fazendo e que nós estamos treinando para tentar buscar a vitória e classificar, está sendo bem feito. Boa tarde, professor. Guilherme Vedana, Stock Sports e Jovem Pan News. Das 2 últimas partidas, a gente viu 2 derrotas da equipe do Marcílio Dias. Qual atitude a gente pode ver em campo, lá em Pato Branco, sabendo que é um duelo complicado diante do Azures? Uma atitude de uma equipe que quer vencer. Nós sabemos de toda dificuldade, mas nós já sabemos que nós vamos enfrentar e contra quem nós vamos jogar e o que nós pretendemos na competição. Então nós vamos realmente, um jogo que vai ser decidido, acredito eu, que muito na disputa, muito numa raça muito grande que nós temos que ter e vamos tentar fazer o melhor para trazer o resultado de lá. Boa tarde, Vaguinho Dias, Vinícius Krieger da Univale FM e Rádio Web Catarina. Vaguinho, vocês tiveram aí 14 dias, essa semana, uma inteira semana de preparação para este confronto e você não vai poder contar com 3 jogadores que foram titulares, né, nessas equipes em que você vinha comandando. O Alex Gonçalves, o Luan e o Vitor Guilherme. Como projetar este time do Marcílio Dias lá em Pato Branco com a ausência destes atletas? Eu acho que nós soubemos aproveitar bem os 14 dias. Principalmente pelo lado humano, pelo lado da recuperação e agora pelo lado de treinamento que nós tivemos. E eu já aproveitei para fazer o coletivo a pronto ontem, que nós imaginávamos que ia ser a temperatura e o clima com chuva como está. Então nós conseguimos treinar, nós conseguimos mostrar para os atletas também, principalmente como nós vamos jogar e o que nós queremos lá contra o Azures. Nós já sabíamos que os 3 não iam poder jogar. Eu não sei se vocês ficaram sabendo ou por que eu troquei o Alex no último jogo, né? Ele está com uma contusão de grau 2, ele vai ficar 3 semanas parado, e nesse período dos 14 dias já nos ajuda, mas muitos de vocês talvez nem sabiam que eu só o troquei porque ele estava com a lesão e ele tinha que ser substituído. Por isso que o Polfo entrou naquela partida lá. Vocês não me perguntaram por que eu tirei, então eu estou dando explicação somente hoje, né? Então o Alex, infelizmente, uma lesão bem forte. O outro também que teve uma lesão, está com edema muito grande, é o Marquinhos Pedroso. Ele também está fora da partida. O Dr. Zamboni acredita aí que mais 2 semanas ele também vai estar em ordem. Então não sei se eu vou poder contá-los com ele. Está no jogo da volta. Vamos aguardar e vamos ver essas 2 aí. O outro é o Luan, né? Silvio entra no lugar. E o Vitor Guilherme, que também levou o 3º cartão. O Felipe, um lateral imediato. Então essas são as substituições. Vaguinho, você recebeu um novo goleiro, um novo lateral, a saída do Juninho Tardelli. Queria que você comentasse a chegada dos jogadores, a saída do Juninho Tardelli e talvez futuramente até um meia, um 10 que possa chegar.
A situação, assim, eu disse isso ontem. Existe muito no futebol, às vezes, alguma situação que ocorra para dar oportunidades a outro. E, infelizmente, o Erivelton, ele sentiu novamente um joelho, ele vai ter que passar por uma cirurgia. E nós precisamos contratar um goleiro. Nós já estávamos procurando, estávamos vendo, e acabou dando certo de nós trazermos aí o Rafael. Rafael é um atleta de Série B, um atleta que estava fora do país. Joguei várias vezes contra ele. Como atleta, assim, é um cara de um nível elevado, que eu acredito que ele vai acrescentar demais. Vai ser um grande goleiro para nós. Na lateral esquerda veio o Jefferson. Eu também atuei contra ele. Ele estava no Altos, do Piauí. E ele jogou contra quando ele estava no 13. E ele estava no São Bernardo, numa Série C. E o São Bernardo renovou e nos emprestou, porque nós estávamos atrás e procurando. Então, por a boa relação que nós temos, ele acabou vindo. Então, acho que vai ser um reforço muito bom pela lateral esquerda. É um grande jogador. O caso do Tardelli, ele já estava sendo sediado por vários clubes da segunda divisão e o Tubarão por várias vezes. E numa dessas nós conversamos, expliquei para ele que no momento a minha visão de jogo, a situação para jogar estava sendo em cima de outras posições, de outras pessoas, e que talvez para ele jogar seria melhor. Ele acabou entendendo e ele acabou aceitando ir para o Tubarão. Mas nós estamos atrás, sim, de mais contratações, deve chegar mais alguns atletas, que eu tenho certeza que vão vir para vestir a camisa, reforçar, principalmente porque a gente busca a classificação final, e o mata-mata, que vai ser o principal, nós temos que estar com uma equipe bem reforçada e boa. Então deve chegar algumas contratações, não tem nada ainda encaminhado, mas com certeza vai chegar. Vaguinho, com a saída do Tardelli, o Marcílio Dias provavelmente já está no mercado monitorando novos atletas. A gente pode esperar alguma coisa nova nessas próximas semanas? Acredito que sim. Deve chegar algumas contratações, não só com a saída do Tardelli, mesmo se ele tivesse ficado, nós estávamos no mercado e deve chegar sim. Então acredito que mais umas 2 semanas aí, nós já vamos estar com o elenco completo para ir para o mata-mata. Vaguinho, eu escutei as tuas últimas 2 coletivas pós-jogo, justamente as 2 pós-derrota lá em Ijuí, quando foi derrotado o Marcílio Dias para a equipe do São Luís, e nesta última rodada contra a equipe do Brasil de Pelotas aqui no Gigantão das Avenidas, e teve um ponto específico que você tocou nas 2 coletivas, que foram justamente os problemas individuais, os erros individuais que acabaram causando nas derrotas do Marcílio Dias. Gostaria de te perguntar, é óbvio que isso não parte de algo seu, porque justamente são erros individuais de alguns jogadores que ocasionaram no resultado dentro de campo, mas como que foi essa conversa e a importância destes 14 dias com esses atletas para que houvesse uma atenção a mais nestas últimas rodadas, tendo em vista que justamente nas 2 últimas rodadas seria muito importante para o Marcílio Dias ter vencido, acabou não conseguindo, e agora, contra a equipe do Azures, uma briga praticamente direta para uma classificação, a importância de ter esta fala com o vestiário e tomar um pouco mais de cuidado com esses erros individuais. Um pouquinho antes da derrota para o São Luís, eu já estava conversando individualmente com alguns atletas que eu estava entendendo que eles precisariam de uma melhora individual. Eles estavam correspondendo na parte de posicionamento e na parte tática, mas individualmente, no atacar a bola, a situação de como você saber marcar e principalmente como você neutralizar um atacante, isso estava sendo cobrado e está sendo treinado ainda. Mas, infelizmente, nós não poderíamos deixar o Da Silva virar de onde virou e de uma distância que ele estava chutar e fazer um gol daquele. Então, também houve ali, não vamos falar falha do goleiro, mas bolas defensáveis, onde está tendo a cobrança junto com o Samuel e junto com os goleiros, para que a gente possa entender e que eles possam melhorar. Nós não poderíamos ter tomado o gol. Nós não poderíamos deixar de um lateral no terceiro gol, um cara virar do jeito que virou em cima da nossa defesa para ter o cruzamento. Então foram gols em que nós tomamos, em que não pode ocorrer. O segundo gol com o São Luís, a bola era nossa e nós fomos dar um chute para frente, estamos no peito do cara. E o cara foi. Então ali é um erro natural. Agora, erros da onde um zagueiro e goleiros, da maneira que foi, não podemos tomar. Nós não podemos tomar gol de uma distância da maneira que foi, onde a bola me passa por uma barreira e o nosso goleiro também não chegou na bola. Estou dizendo que não é o goleiro. Estou dizendo que são bolas que não podem e dá para ser evitada. No gol de escanteio que nós tomamos do Brasil, o segundo, se vocês pegarem e olhar o jogo também, não só a minha entrevista, vocês vão ver que houve um escanteio igualzinho. E nós conseguimos tirar a bola. E no outro, a bola foi no mesmo lugar e deixou o cara subir só. Não pode.
Então essas cobranças e esses treinamentos estão sendo feitos individuais e cobranças individuais com as perdas de gols lá também. Nós também tivemos chances de fazer gols no último passe, o passe que tem que ser feito para se fazer, a maneira que tem que se fazer o gol. Então tudo isso está sendo cobrado não pós-derrota, antes. Então nós estamos fazendo com que essa equipe evolua. Então nós estamos tentando evoluir essa equipe para quando chegar no mata-mata, esses erros, você vem embora. É igual quem está assistindo a Copa do Mundo agora de clubes. Agora chegou a hora do mata-mata, quem perdeu vai embora. Mas até então, existem algumas falhas ou existem algumas situações que você controla. No mata-mata você não controla. Então nós estamos preparando essa equipe, essas cobranças individuais, a cobrança coletiva, os treinos que são feitos, pensando numa classificação, mas buscando falha zero, erro zero quando chegar no mata-mata. Vaguinho, da minha parte para encerrar, você falou do Mundial de Clubes, queria saber da tua análise sobre o Mundial de Clubes. Até um mês atrás, se comparasse um clube brasileiro com um clube europeu num confronto, era até motivo de chacota. E a realidade agora ficou bem claro para os brasileiros que o futebol mundial mudou e mudou muito. Queria uma análise tua sobre o Mundial do que está acontecendo. Ingo, o que você disse aí sobre o que nós imaginávamos do nosso futebol com o futebol europeu, nós mesmos treinadores estamos sendo assim muito massacrados, que nós estamos ultrapassados, que os outros são numa situações táticas melhores. Cara, eu penso que o futebol brasileiro ele continua como está. Eu só acho que as nossas bases, quem treina principalmente futebol de base nosso, que precisaria voltar às nossas origens, que nós tínhamos muito dribles, as nossas fintas, jogadas individuais, e não só, principalmente, uma parte tática. Eu acho que isso precisa voltar a ter. Treinamentos de fundamentos, treinamentos onde você dava liberdade para que os nossos atacantes pudessem definir o jogo. Chegou agora nesse campeonato, nós estamos tendo jogadas individuais. Se vocês lembrarem, eu vou falar do Fluminense e do Keno. O Fluminense estava perdendo, colocou o Keno com as jogadas individuais dele, conseguiu o resultado positivo. E assim houve com o Paulinho no Palmeiras, com a entrada dele, do garoto também, se eu não me engano é Alain, o nome dele. Você vê o garoto do Flamengo que está fazendo os gols aí, você vê, o Wallace. Você vê as jogadas individuais que ele faz e a tranquilidade de matar o jogo. Então o futebol brasileiro é nesses aí. São os aspectos em que individualmente nós temos uma matéria-prima que define o jogo. Então o que eu tento fazer no Marcílio com nossos atacantes, principalmente o Levi, o Senna, que são jogadores individuais, que têm drible, que são com dribles rápidos, é para que executem mais. Eles têm obrigação de driblar mais, de dar assistência para o Alex, para o Luan Viana, que é ele que vai entrar jogando também lá contra o Azures, de decidir o jogo, de nós fazermos lá. Porque tanto no futebol mundial, ou no europeu, ou aqui, a parte tática, a maneira de se estudar o adversário está muito grande. Então é muito espelhado, é muito parecido. Então quem vai decidir são realmente os jogadores individuais. Então tem na Europa alguns craques, o próprio Klinsmann, que fez um gol agora esses dias aí, ele acabou assim, PSG, se eu não me engano, né? Ele acabou definindo um jogo pela colocação, pela inteligência de se colocar. Foi contra o Botafogo. E o próprio Botafogo ficou olhando só a bola. E aí o Cuiabano deixou ele nas costas e acabou tomando gol. Então isso é tática. Isso não pode errar. Não pode mais. Mas os jogadores individuais que nós temos aqui no Brasil, que nós temos no Marcílio, que nós precisamos da liberdade, o nosso futebol, ele vai se igualar. Mas precisa dar uma liberdade e não copiar mais o futebol europeu e ser assim pragmático em tática. Precisa mudar isso. Então isso para chegar nós, quando estamos no futebol profissional, essa liberdade, ousadia, dribles, esse é o futebol brasileiro que daí eu acho, Guingo, que a gente pode até superar novamente e ser campeão, tanto o Mundial de Clube quanto o Mundial de Seleções. Mas aspecto principal de seleção brasileira e de clubes brasileiros, a nossa individualidade e principalmente os nossos atacantes que fazem a diferença. Essa é a minha opinião. Vaguinho, para encerrar minha participação, a gente sabe que a moral, a confiança muda quando você vem de uma sequência de 2 derrotas. Como que tá o clima, o mental dos atletas para essa partida, sabendo da sequência negativa? Nós ficamos muito abatidos, muito tristes, porque nós não esperávamos perder, e principalmente perder de virada em casa. Então, lógico, tá todo mundo chateado, bravo, e eu dei muita dura neles. Mas uma dura entendendo do porquê nós perdemos.
E aí nós tivemos um recesso aí de alguns dias, onde deu uma acalmada, e tem muitos atletas que aqui estavam, que fazia muito tempo que não via nem a mãe, filhos, netos, casa. Então foi tudo ótimo. E essa semana não, é uma semana de recuperação, principalmente na parte de confiança. Então os treinamentos foram feitos em relação a eles adquirirem e entender que nós podemos ganhar. Nós temos time para ganhar. Então a moral só vai vir depois de uma vitória. Então hoje nós estamos ainda muito abatidos e muito sentido com as 2 derrotas. Vaguinho, o Luiz Fabiano permanece na equipe titular do Marcelo Dias? Ontem nós fizemos um treino, eu fiz 2 montagens de equipe, uma com ele, uma sem ele, para que a gente possa entender o que é melhor. Luiz Fabiano é um garoto de 20 anos de idade que vai oscilar. No mesmo partido ele vai fazer algumas partidas boas, outras não, lances bons, outros não, porque é da idade isso. Só vai conseguir uma confiança jogando. É lógico que ele não pode atrapalhar uma equipe. Então agora é hora de dar moral, dar confiança. Agora, se ele não conseguir dar um retorno que nós precisamos, ele vai sair da equipe. Mas no momento o que nós precisamos é dar a mão para ele, confiança, porque futebol ele tem. E para finalizar, uma pergunta do nosso querido Jânio Flávio de Oliveira, que não pôde estar presente, quanto aos trabalhos com a chuva, que é algo que deve encontrar o Marcílio Dias lá na cidade de Pato Branco, e foi algo que não teve o costume nessa temporada de 2025 jogar com este clima um pouco mais chuvoso, mais frio. A gente está tendo agora aqui em Itajaí, mas como foram os trabalhos perante esta possível temperatura lá na cidade de Itajaí e o clima chuvoso? A chuva não atrapalhou porque justamente nós também conseguimos acompanhar como seria. Então na terça-feira nós conseguimos ir no Itamirim, onde nós fizemos um treino onde não atrapalhou. Nós conseguimos concluir o treino que eu precisava para complementar principalmente o treino de força e potência que foi na academia para os atletas pela manhã. À tarde nós concluímos em Itamirim. Então, em vez de eu fazer uma pronta amanhã ou hoje, eu fiz ontem. Então nós conseguimos lá no Cruzeiro, que agora nós voltamos uma parceria, e por sinal ali o campo está muito bom, muito bem cuidado, manutenção ótima, e nós pudemos fazer um bom treino ontem. Então ontem eu já fiz todo o treino que eu precisava de pronto. Hoje a gente já sabia da chuva, nós estamos indo na CELD lá em Balneário, nós vamos fazer um trabalho técnico hoje lá, dentro do gramado sintético. E amanhã nós já viajamos e eu concluo o treino, dependendo como vai ser o campo, como vai estar o clima, com bolas paradas, novamente tudo que nós temos do adversário para a gente fazer um afino final lá na cidade de Pato Branco. Mas nós conseguimos treinar ontem, que foi o meu treino principal.